era e você? Por acaso você também acha que a cobrança atualmente é uma área que trabalha ainda com muita ineficiência, que se depara ainda com muitos problemas básicos? A gente sabe, né? Cliente que não atende o telefone, dificuldade de renegociação. Pois é, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, tentar explorar um pouquinho essa questão e trabalhar com você algumas oportunidades. Mas antes, roda a vinheta. Muito bom. Esse vídeo, como eu falei, eu vou trabalhar um assunto que é um assunto crítico, diria assim, a ineficiência da cobrança. Não apenas a ineficiência no final do mês, a gente não ter o valor recuperado, mas a ineficiência dos processos, às vezes o esforço, o quanto que a gente gasta com tudo isso. Essa ideia me surgiu num evento que eu tive, onde um grande amigo, Rodrigo Morato, do Itaú, fez exatamente essa questão. Ele colocou que ele ainda entende que a cobrança de hoje tem uma ineficiência muito grande. E ele não está errado, é verdade, a gente realmente vive com isso. E aí eu queria colocar aqui um tema antes de explorar alguns aspectos, que é talvez o primeiro tema, né? A gente vive no mundo da tecnologia, da inteligência, né? E aí a gente não pode, primeiro de tudo, questionar por que a cobrança, então, não é mais inteligente, dado que a gente hoje está no mundo com Open Banking, Open Finance. Na teoria, uma instituição financeira que acessa, né, dados do cliente hoje, o cliente que deu o seu opt-in lá no Open Finance, no Open Bank, esse cliente ele consegue conhecer os dados lá do extrato bancário dele, ele consegue conhecer o que ele ganha e o que ele gasta. Ele consegue conhecer, inclusive, o que sobra no final do mês. A gente está nesse nível de informação. No melhor dos casos, no melhor do cliente, a gente consegue entender até quanto sobra no mês, quando ele recebe o salário, quando ele tem ingressos de outras contas. E aí, primeiro questionamento é o seguinte: será que falta a gente efetivamente usar essa inteligência a critério e a favor da nossa estratégia? E eu vou te dizer o seguinte: eu ouvi um outro assunto sobre esse tema num outro evento que eu estava, e eu achei muito interessante colocar isso. Você mesmo pode pensar, cara, mas a gente tem um planejamento aqui aonde eu considero uma certa inteligência, eu uso dados. E aí eu queria te falar o seguinte, realmente eu acho que você faz isso. Só que eu também acho que em você, em todas as outras operações, acontece uma outra coisa. Eu vou contar aqui. Momento um, você bota lá teu planejamento, você faz todo o planejamento, cria lá os dados, você olhou a inteligência, priorizou aquilo pelo melhor canal, pelo melhor score, olhou até o comportamento do cliente, beleza, fez um pacote completo e foi lá e botou a operação. O que aconteceu? Passou um dia, 2 dias, tem alguém ansioso demais no teu processo, que é natural, totalmente natural, não vai mudar isso. Foi lá e deu uma batidinha na tua porta e falou: cara, e o resultado? O resultado não está vindo. E aí, o que acontece? Essa pressão aconteceu hoje, acontece amanhã depois do almoço, acontece amanhã à noite, acontece amanhã de novo. Essa pressão que a cobrança ainda administra, porém não sabe tão bem ainda como administrar,
tira você do momento da inteligência, do momento do planejamento e leva você para fazer aquilo que era a realidade do passado, que era mais fácil. Acelera, metralha, liga mais do que você está ligando, liga mais de uma vez, reforça, liga mais, aumenta o giro do teu discador, manda SMS, manda WhatsApp, manda e-mail e manda voz. Enfim, existe uma série de coisas que vão fazer você sair do teu momento inteligente e voltar para aquele básico, que na verdade a gente sabe que até ajuda muitas vezes. Por quê? Porque é óbvio, né? Se eu estou ligando uma vez, eu passo a ligar 5, 6, 10, a probabilidade de eu conseguir um alô é muito maior. Porém, às vezes a gente está deixando na mesa o quê? O custo. Um indicador importantíssimo que a gente já falou em alguns treinamentos nossos. Não é um indicador que é novidade para ninguém, mas às vezes é mais um que fica lá do lado sem que a gente se preocupe muito com ele, que é o quê? É o custo por real recuperado. Quanto eu gastei para recuperar aquilo? E aí é que está a inteligência hoje. As operações modernas têm uma relação custo por real recuperado o mais baixo possível, ou seja, é aquela história fazer mais com menos. Legal, a gente já tem tecnologia, já tem inteligência e tem tudo isso que pode ser ao nosso favor. Mas a hora que o resultado não chega de imediato, ao invés da gente voltar para a prancheta de trabalho, a gente vai para a força, vai para a metralhadora. É isso que eu quero falar. Hoje, esse é um dos aspectos que eu não tenho dúvida, tira a tua concentração, mas eu quero passar por algumas questões aqui que são muito importantes no dia de hoje. E aí, se você já faz e está se deixando levar pela pressão do resultado, tenha um pouquinho de atenção, volte para a tua prancheta, redesenhe. Agora, se você não tem, eu vou listar alguns aspectos importantíssimos para a cobrança do dia de hoje. Semana passada também estive num evento onde um advogado, um grande amigo, também, doutor Paulo Celso Pompeu, falou sobre o volume de crescimento das recuperações judiciais. Ele falava muito sobre o agronegócio, que cresceu muito. E ele falava de um aspecto que não vale só para o crédito agrícola, não vale só para a pessoa jurídica, né, que acho que isso é essencial. Vale para qualquer tipo de cliente. O cliente, ele mudou e a cobrança não. A gente ainda cobra como eu cobrava lá quando eu comecei, falando com todo mundo igual, querendo falar mais do que o cliente, sem inclusive conhecer o cliente. Ah, Tambelini, mas eu não tenho dado do cliente. Eu começo a cobrar, eu tenho lá o CPF, o nome dele, o telefone, os dias de atraso e o valor. Não tenho mais nada. Ok, você está com ele, busca entender ele, busca entender. O comportamento dele mudou, o comportamento financeiro dele mudou. O cliente hoje, ele ainda é o mesmo cliente que não entende muito bem cálculo de taxa de juros, ele não entende nem o porquê que ele está sendo cobrado nesses juros. Aí, além de você, de repente, falar que era o contrato, que ele assinou o contrato, que ele concordou, você pode trabalhar negociações, você pode entender o momento dele, né? Entender, inclusive, se esse canal que ele está falando é o melhor, ou se ele pode, de repente, querer continuar por WhatsApp, né, por um outro canal de negociação, né, precisa entender o quanto que ele pode pagar. Né? A cobrança ainda trata carteiras massivamente. E aí a gente está naquela época que a gente falava, não, o crédito hoje é massificado, a cobrança, as operações de cobrança têm que ser massificada.
Mas a recuperação, ela acontece no indivíduo. É cada indivíduo que vai falar: "Ah, mas como é que eu vou tratar cada cliente de uma forma?". Você trata, cada cliente é uma ligação, cada cliente é um momento que você está falando. É necessário você entender quem está do lado de lá. Aí, o que acontece? Eu preciso conhecer esse cliente. Legal, eu não tenho nenhuma informação. Então, eu vou procurar conhecer ele agora, quando eu estou na linha com ele. Poxa vida, gente, mas hoje existem N birôs, N momentos, N scores de probabilidade de pagamento. Você tem hoje, dentro da tua carteira, uma carteira que você cobra há muitos anos. Pô, queria desenvolver uma inteligência aqui. Puta, não sei como. Fala comigo, me chama no individual, vou te mostrar um pouco. A gente hoje está partindo para desenvolvimentos na Tabelando de modelos de segmentação e modelos, inclusive, de propensão a pagamento com base no teu histórico aí. É muito importante que você inclua inteligência, conhecer o teu cliente, conhecer a propensão, conhecer inclusive qual canal. Você tem que pensar o seguinte: esse cliente inadimplente não é novo. O cliente inadimplente geralmente é cliente inadimplente todo mês. Ah, e aí tem outro aspecto. Poxa, se ele é cliente todo mês e ele todo mês me paga com 20 dias de atraso, com 25, pô, será que eu preciso acionar ele? Será que eu preciso gastar dinheiro? Ah, mas esse cliente me paga após um acionamento. Pô, então se é sempre assim, é a minha cobrança que faz ele pagar. Então eu tenho que fazer essa cobrança. Mas aí eu não preciso começar essa cobrança do zero. Se eu já conheço que ele é um cara que atende o WhatsApp às 9 horas da manhã, é lá que eu vou falar com ele. Esse cara eu não preciso discar. E esse é o ponto. Às vezes a gente ainda tem uma estrutura de telecobrança e a gente, em um momento que isso já não tem a mesma eficiência de anos atrás, a gente quer manter essa operação achando que ela vai ser eficiente. Hoje, por exemplo, eu tenho a situação de um cliente que é Apple, telefone Apple. O que, que acontece na Apple? A maioria hoje dos telefones, os clientes que selecionaram isso, o iPhone atende pelo cliente. Ele faz uma primeira interceptação da chamada, perguntando quem é que está falando, se o cliente vai querer atender ou não. Ah, poxa vida, então tá bom. O que que eu vou fazer nesse caso? Poxa vida, nesse caso, existem birôs, por exemplo, a Lemit é um birô que faz a indicação se aquele telefone ele é um Apple. Ele tem isso no cadastro dele. Poxa, será que esse cara, ao invés de eu botar na telecobrança, não vale a pena eu primeiro mandar uma mensagem, seja por WhatsApp, seja por SMS? Ou seja, gente, não dá. A cobrança é ineficiente porque a gente ainda trata praticamente todo mundo igual. Não dá. A gente tem que tratar diferente. Tem que tratar no canal certo. Hoje a gente tem multicanais. A gente tem que tentar evoluir para que esses canais sejam conectados, ou seja, eles sejam omnicanais, conectados. Mas não é mais para a gente pensar que eu tenho só a opção da telecobrança. Poxa, que mais tem aí? Eu tenho que tentar segmentar minha carteira. Eu falo isso praticamente em todos os meus vídeos. Se eu trato todo mundo igual, todo mundo com o mesmo script, com a mesma metodologia de descagem, inclusive, pô, valores altos, segmento numa fila, boto num discador com módulo preview, ou seja, que o operador tem que olhar antes de discar. E aí sim, a partir do momento que ele entender toda a questão que está envolvida naquele cliente, ele vai lá e manda discar. Então, gente, não é conhecer só o cliente, mas conhecer a tua tecnologia.
Poxa, semana passada eu fiz uma aula sobre discador. Eu falei sobre discagem preditiva, sobre discagem power, sobre discagem preview. Cada uma dessas discagens pode e deve ser usada com uma situação específica. Outra coisa que eu disse, discagem vertical ou horizontal. Pô, tem gente que nunca pensou em fazer uma descagem sem ser da vertical. E eu tenho momentos que talvez seja o ideal eu discar em horizontal. Se você não sabe o que são esses termos, procura nossa universidade, lá tem a nossa aula ao vivo, que é como extrair melhor sobre de um discador. Então, pessoal, a ineficiência na cobrança, ela vai acontecendo exatamente pela carência e muitas vezes da forma como a gente acha é mais fácil fazer desse jeito. Por quê, pessoal? Porque geralmente pensar é um pouco mais complicado. Pensar em fazer melhor, pensar em fazer. Não, é melhor acelerar o discador, eu disco mais, faço a metralhadora e pronto. Aí o cara, quando atender, e quando ele não atender, também ele vai ver lá e eu vou ficar enchendo o saco dele até ele atender. Não é isso mais. Com isso, a gente tem regulamentações cada vez mais em cima da gente, regulamentações evitando com que a gente faça o que a gente tem que fazer de verdade. E aí, gente, aonde está a diferença? Está na tecnologia aliada à inteligência. Não só um, não só outro. Não adianta eu ter só tecnologia, não adianta eu ter só inteligência. Eu tenho que ter as duas. Muito bom. E pessoal, se você estiver comigo até agora, não curtiu ainda o vídeo, vai lá, curte o vídeo, compartilha. Cada curtida sua me ajuda, ajuda o YouTube a entender a relevância desse vídeo e recomendar para outras pessoas também. Se você ainda não é assinante, não está inscrito no canal, quando a gente fala assinante, parece que vai gastar alguma coisa, não gasta nada, vai lá, se inscreve no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. Muito bom. Bom, e aí, gente, qual que é o futuro da cobrança, né? A gente teve aí alguns aspectos que a gente ainda nem sabe o que vai dar. Questão da prescrição de dívida, que prescrição de dívida é o impedimento da cobrança judicial. Porém, pessoal está discutindo se isso não vai valer também para cobrança amigável a partir do momento da prescrição, ou seja, do impedimento judicial, eu também tenho um impedimento amigável. Enquanto não se resolve, porque eu quero deixar claro para todo mundo, enquanto a gente não tiver uma mudança no Código Civil, isso não é lei, isso é uma determinação que aconteceu por alguns casos isolados, que pode gerar uma precedência, mas a precedência está em novos ingressos no judiciário. Eu não posso impedir ninguém de cobrar alguém que está 5 anos além inadimplente, caso eu não tenha uma determinação judicial, porque a lei hoje me permite. Porém, essa é uma discussão. Pode ser que a gente tenha uma questão desse. E para isso, a coisa mais importante para a cobrança de hoje é ela ser efetivamente humanizada. Uma cobrança que eu entenda, que eu queira escutar, que eu logo de cara esteja disponível e demonstrando para o meu cliente que eu estou lá não para irritar, não para encher o saco dele, mas para apoiá-lo, dar uma direção para que ele possa me pagar. Todas as operações de cobrança têm que ouvir esse propósito. O meu propósito não é irritar o cliente até ele me pagar, porque se ele não tiver condição, não adianta, ele não vai te pagar. Então, procure ajudar o cliente, dar as alternativas, demonstrar para ele que ele pode ter acesso a um parcelamento, a um desconto. Se não for à vista com bom desconto, pode ser um parcelamento, o que vai atender esse cliente mais de verdade.
Que a gente vai ter? A gente vai ter jornadas mais individualizadas nesse futuro. E hoje já é esse futuro, a gente já tem que buscar. A gente tem que usar a inteligência artificial, e aqui a gente tem muito conteúdo que ensina até eu criar um agente de suporte ao meu operador, que ele possa estar na linha. Tem um vídeo do Gui que ele fala disso aqui no nosso canal, exatamente como criar um operador para que se ele tenha junto com o meu operador de cobrança, um operador de IA que vai estar aconselhando, ouvindo o cliente junto e dando direções alternativas. Omnicanal, inteligente. Eu conectar de um lugar e passar para o outro, mantendo aquela história da ligação. Tudo isso é o futuro da cobrança, mas eu vou além. O futuro é hoje, galera. Vamos correr para fazer as mudanças, usar efetivamente a inteligência, não só no início, mas usar a inteligência e redesenhar essa estratégia a hora que o resultado não estiver vindo num primeiro momento. É normal. Cobrança, né? Eu lembro muito do meu antigo chefe, Wagner Montemur, que falava cobrança é tentativa e erro. Tinha que ser tentativa e acerto, ele falava, né? Mas a gente quer dizer o quê? A gente faz de um jeito, não deu certo, eu vou mudar e fazer de outro, mas eu não vou disparar a metralhadora a hora que eu tiver que fazer o resultado vir. Se eu botei inteligência, e hoje dá para ser inteligente, pessoal. E é isso, pessoal. O futuro da cobrança é esse. Não é cobrar mais, é saber usar todos esses recursos com mais inteligência. É isso, galera. Toda terça e quinta, de novo, tem vídeo novo aqui. Um grande abraço e até a próxima.